Pai, Senhor, meus irmãos, estamos estudando a lição 7 da Revista dos Adultos, o Ministério da Igreja. No trimestre ao Povo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Revista comentada pelo pastor José Gonçalves. Então, continuando falando sobre a Igreja, hoje vamos falar sobre o Ministério, sobre o sacerdócio real, glórias a Deus, sobre os dons ministeriais que Deus dá à Igreja para a sua edificação. Louvado seja Deus. O textuário diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aos Efésios 4:11. Verdade prática, os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Louvado seja o Senhor. Então, o objetivo todo é este, a edificação da igreja. Como já vimos, algumas imagens da igreja. Ele é o prédio, ele é o edifício, é a lavoura. Glórias a Deus. Tudo isso requer cuidado. Deus cuida através dessa dotação de dons ministeriais que Ele dá à igreja, sua diversidade de dons que Ele utiliza para a edificação da igreja. Dons ministeriais, dons de serviço e também os dons espirituais. Então, sempre o Senhor está cuidando, está podando, está providenciando que o prédio cresça de forma alinhada, de forma aprumada, não se removendo o alicerce que é Cristo. Então, em todas essas figuras, a gente percebe que há necessidade da preservação, da construção. E o Senhor é aquele que faz essa obra através dos dons que Ele dá aos homens. Louvado seja o Senhor. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios 4, de 11 a 16. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao reconhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Glórias a Deus. É um texto que demonstra o propósito de Deus, dar dons para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, mas também para a edificação do corpo de Cristo. Glórias a Deus. Então, servir a Deus é sempre estar buscando servir aos outros, porque a Bíblia diz que quanto mais o Senhor dá, mais o Senhor requer. Louvado seja o Senhor. As pessoas hoje pensam que, embora a gente vai falar aqui de dons e não de cargos em si, mas as pessoas às vezes recebem um título, um cargo, e acham que é para ser servido, não para servir. É pelo contrário, Quanto mais capacitação, capacidade que Deus nos dá, é para que possamos servir a Ele e à Igreja. Louvado seja Deus. Os objetivos da lição são apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal, observada na Antiga Aliança e praticada pelos crentes na Nova Aliança, elencar os cargos ministeriais instituídos na Igreja primitiva e explicar as qualificações de natureza moral e social exigidas para o exercício ministerial. Glórias a Deus. Vamos falar sobre esse ministério da igreja. Aleluia. Vamos falar também sobre o ministério de cada crente. Então falaremos aqui sobre o sacerdócio real, O sacerdote lá da Antiga Aliança e hoje os crentes exercendo também essa função. Vamos entender o que significa isso. A introdução diz: nessa lição veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que, biblicamente, são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal, que o habilita a ministrar diante de Deus. Nesse sentido, não há diferença entre os membros e a liderança. Então, neste ponto, em relação ao sacerdócio universal dos crentes da igreja, a gente vê que é um tema que foi muito combatido na reforma, pois a Igreja Católica, ela tem a figura do sacerdote. Então, eles copiam, a figura do sacerdote da Antiga Aliança, inclusive
nas vestimentas. Mas a Bíblia mostra que todo crente ele faz parte do sacerdócio real. Então, hoje nós não temos um mediador. Precisa ter alguém para fazer a mediação entre nós e Deus. Todos nós já podemos acessar o trono da graça e apresentar uns aos outros. A Bíblia diz que devemos orar por todos os homens. Então, todos nós temos essa função, como veremos aqui, né? Nesse sentido, né, no sentido do sacerdócio real, ou sacerdócio universal da igreja, todos são iguais. Às vezes a gente confunde, né, a figura do pastor com de um sacerdote. Mas não existe mais essa figura do sacerdote. O sacerdócio é real. A gente vai ver que existem os dons ministeriais, com um propósito específico para Deus usar, conforme a sua multiforme graça, os homens para exercerem funções para a edificação da igreja. Mas no sentido de sacerdote, todo crente é um sacerdote. Por outro lado, a Escritura mostra claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministros chamados por Deus têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Amém? Então, todo crente faz parte do sacerdócio real, mais uma vez citando ele nado renovado, né? Ele dá homens dons à igreja. Da igreja a homens, dá homens à igreja, né? Pastores, apóstolos, mestres, doutores, evangelistas, né? Então ele dá esses dons aos homens e dá esses homens à igreja para trabalhar em prol da sua edificação. É o que veremos aqui durante toda a lição. Primeiro tópico, o ministério sacerdotal de todo crente. O sacerdócio no Antigo Testamento. Vamos ver a diferença da Antiga Aliança para a Nova, né? Inclusive para evitarmos, né, esse erro que a Igreja Católica faz, de copiar, né, o sacerdote da Antiga Aliança. A gente vê a roupa, né, de um bispo, de um cardeal. A gente percebe que ali é uma figura daquilo que representava na Antiga Aliança, mas hoje estamos na Nova. Então a gente vai ver que há uma diferença da Antiga para a Nova. A prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Dessa forma, a evolução do sacerdócio da Antiga Aliança é como segue. Primeiro, no princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifícios, os cabeças da família eram seus próprios sacerdotes. Em Gênesis 4:3 e Jó 1:5. Deixa eu ver Jó oferecendo sacrifício para os seus filhos, para que, se porventura, né, eles houvesse pecado. E em Gênesis aqui a gente vê a figura de Caim e Abel também oferecendo sacrifícios a Deus. Segundo, assim, na era dos patriarcas, encontramos os chefes da família exercendo essa função. A gente vê aqui que está ligado, né, ao sacrifício. Então até aqui ainda não havia, né, a figura dos sacerdotes e do sumo sacerdote, como veremos mais à frente. Terceiro, Israel, como nação, foi posta como sacerdote para os outros povos. A própria nação, né, a nação sacerdotal. Por quê? Porque ela vai apresentar Deus às outras nações, né? Então Israel tinha esse propósito. Deus chamou para que aquele povo representasse o seu nome na terra. Quarto, o Monte Sinai se limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Então, a partir do recebimento da lei, mudou a condição ali do sacerdote, né? O Senhor especificou uma família, uma tribo e uma família. Portanto, a gente vê então essa linha cronológica, né, a respeito da figura do sacerdote, aquele que ia representar ou apresentar ou mediar o povo a Deus, né? Primeiro começa de forma familiar, até se oficializar no Sinai, né, a figura de um sacerdote, de uma tribo só e de uma família só, a família de Arão. E a partir daí, né, a gente vê todos os componentes, né, dos ritos que o sacerdote iria exercer, inclusive a sua vestimenta, a sua roupa diferenciada, né, e toda a simbologia que era cada parte do seu vestuário. O segundo subtópico fala sobre uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Essa questão de ser nação sacerdotal, a gente vai ver, era Israel, hoje vai ser confirmado no Novo Testamento, agora para a igreja. O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da Antiga Aliança como um tipo de Cristo, Hebreus 8:1, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim, não mais uma família, tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal. Agora é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. 1 Pedro 2:5, Apocalipse 5:10 e também conforme Jeremias 31:4. Logo,
Se debaixo da antiga aliança o sacerdote era um ministro do culto, agora sob a nova aliança, como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo. Glórias a Deus. A gente sabe que na nova aliança, Cristo demonstra a superioridade em relação à velha. Ele foi, como vimos, o sacerdócio do Antigo Testamento era uma figura do Cristo. Então, o próprio Jesus agora ele se ofereceu a si mesmo em uma única vez, de forma derradeira, um sacrifício perfeito. Glórias a Deus. Então essa parte Jesus já fez. Então não há necessidade mais daqueles sacrifícios que eram feitos de forma repetida, pois o Senhor se ofereceu de forma cabal, como ele disse na cruz. Está consumado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a igreja, como nação sacerdotal, ela oferece também uma oferta ao Senhor. Não mais sangue de touro, de bode, de boi, mas apresentarmos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, a oferta que nós podemos apresentar a Deus hoje é nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como essa nação sacerdotal agora, sacerdócio universal dos crentes, oferecemos também essa oferta e temos mais atribuições. Ministramos o louvor como fruto de nossos lábios, oferta de libação, cheiro suave. Hoje são os nossos louvores, a nossa oração que sobe até o trono de Deus. Também proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Israel era a nação sacerdotal para representar Deus ao mundo. E nós somos o sacerdócio real também para apresentar Jesus ao mundo. Glórias a Deus. 1 Pedro 2,9. E mantemos comunhão direta com Deus. Então hoje o caminho foi aberto. O vivo e santo caminho foi aberto. Quando Jesus expirou na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, mas de alto a baixo. Foi o próprio Deus que tirou a separação. Glórias a Deus. E hoje todo crente pode comparecer diante do trono da graça, fazer sua petição, aleluia, interceder uns pelos outros. A gente precisa de um mediador, Glórias a Deus. A gente não pede para que alguém ore por nós. A gente pede para que alguém nos ajude em oração. Louvado seja o Senhor. E se pedir para alguém orar por nós e nós não orarmos, a gente está querendo voltar à antiga aliança e nomear um mediador. Então, nenhum pastor tem essa função de ser esse mediador. Mediador entre Deus e os homens é só Cristo. Estamos na nova aliança. Glórias a Deus. A gente vai ver que o pastor, o evangelista, o profeta, eles têm ofícios e atribuições específicas que Deus dá a eles para a edificação da igreja. Mas a função de sacerdote ou de sacerdócio real é de toda a igreja. Glórias a Deus. Não podemos nos eximir dessa responsabilidade. Igreja, representante do reino de Deus aqui na terra. E igreja somos todos nós, não é só os líderes, não é só quem tem cargo, somos todos nós. Nós temos incumbência de orar, de interceder, aleluia, de oferecer oferta agradável a Deus e de anunciar, aleluia, as suas boas novas. Terceiro subtópico, uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Então, como citamos, essa informação que já está contida no Novo Testamento, então ela vem à tona, ou seja, ela é relembrada, porque, como vimos, a Igreja Católica ela centraliza ali a figura do sacerdote, a partir do padre, toda a sua hierarquia ali até o Papa. Mas a gente vai ver aqui que a Igreja Protestante, ela vai contra essa condição e vai demonstrar o que está na Bíblia em relação ao sacerdócio universal do crente. No catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura dos padres. Não há função sacerdotal para membros da Igreja. Nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo, ou o substituto, o vigário é aquele que toma o lugar, o vigário de Cristo na terra. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da Reforma Luterana no século XVI. Para o reformador alemão, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da Igreja. A Reforma pregou um retorno radical à Escritura, como bem definiu seu slogan, no Sola Scriptura, somente a Escritura. Nas páginas da Escritura Sagrada podemos ver
a grandeza dessa preciosa doutrina, né? Glórias a Deus. Conforme 1 Pedro 2,9 diz: Vós, porém, sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro escrevia não aos líderes da igreja, mas à igreja. Então, nós somos, aleluia, nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido, glórias a Deus. Como diz no subsídio aqui, auxílio devocional da revista dos adultos, nós temos que exercer essa função. A Bíblia diz que nós não éramos nem povo antes, mas Jesus nos resgatou na cruz, pagou o castigo que era para nós na cruz, nos reconciliou com Deus, nos adquiriu como povo, para que a gente agora represente, aleluia, o seu reino aqui na terra, glórias a Deus. E essa representação parte também dessa responsabilidade de ser sacerdócio real. Como diz aqui, assim a imagem de sacerdócio real cristão era clara e poderosa. Nós que por causa do pecado nem mesmo éramos um povo de Deus, fomos chamados das trevas e recebemos a posição mais elevada. Glórias a Deus. Que privilégio, né, irmão? As bênçãos espirituais que o Senhor nos dá quando, aleluia, ouvimos a voz do Espírito Santo, nos rendemos a Ele, nos arrependemos do pecado e fomos salvos. Aleluia. Quantas bênçãos recebemos neste momento e precisamos cumprir a nossa parte, a nossa responsabilidade como povo de Deus. Segundo tópico, a estrutura ministerial do Novo Testamento. Primeiro subtópico, ministério quíntuplo. Vamos falar agora sobre os dons ministeriais. O texto de Efésios 4:11 diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita comumente como ministério quíntuplo da igreja, né? 5, né? Então, lembra da mão e lembra desses dons que Deus dá aos homens e dá à igreja. Então, letra A, apóstolo. Alguém enviado em uma missão. Mateus 10:12, Lucas 22:14 e Atos 13:2. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser um apóstolo. Ter estado com o Senhor Jesus, Atos 1:21-22. Ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, Atos 1:22. Ter visto o Senhor, Atos 9:1-5. Ter operado sinais e maravilhas, 2 Coríntios 12:1-5. Assim, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que um ofício, né? É interessante que esses dons não se referem ao ofício, né? A gente vê que os ofícios da igreja primitiva eram o quê? Presbíteros, diáconos, né? E os bispos, que eram presbíteros também. E bispo, presbítero e pastor, na verdade, eram termos relacionados, ou seja, tinham o mesmo significado, a mesma função. E a gente vê que apóstolo aqui não era um cargo, né? Não era um ofício, mas era a função. Via quem era apóstolo e não se nomeava alguém para ser apóstolo. Quem eram os apóstolos, né? Nesse sentido aqui, primeiramente, eram aqueles que andaram com Jesus, aprenderam com Jesus, viram Jesus e foram enviados, comissionados por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esses eram os apóstolos. Mas a gente percebe que na Bíblia vai falar que Barnabé também era apóstolo, né? E vai citar outros também como apóstolos. Não no sentido primeiro do termo, né? Que eram aqueles que andaram com Cristo, mas no sentido de ser um missionário, um enviado, né? Então, uma função. Então, quem seriam os apóstolos hoje? Não é um ofício que se diga, que se nomeie alguém, ó, você foi consagrado apóstolo. Mas os apóstolos seriam os missionários hoje, né? Naquela época é diferente, porque naquela época os 12 apóstolos, né, e mais Paulo, eles tinham, né, aquela autoridade canônica, né? Eles puderam escrever, puderam doutrinar a igreja, seus escritos, né, eram inspirados porque era a doutrina dos apóstolos ou a doutrina de Cristo. Eles aprenderam com Cristo diretamente. Até Paulo, né, como vimos aqui, ele se qualificava nessa função porque também viu a Cristo já ressurreto. Glórias a Deus. Então, há os apóstolos 12, com Paulo 13, e há também aqueles que eram chamados de apóstolos por serem enviados, missionários, que poderíamos hoje, né, fazer essa relação, né? Então, o apóstolo é aquele que tem essa incumbência de chegar num lugar que não tem nada e começar ali uma igreja. É um missionário. Corre todo o risco ali de implantar ali o reino de Deus ou de propagar a mensagem de Jesus
e ser rejeitado, ser apedrejado, ser morto. É um missionário. Então, em relação à sua função, hoje podemos enquadrar com a função de um missionário. Infelizmente, hoje as pessoas tratam como ofício e consagram pessoas a apóstolos, mas isso não é bíblico, né? No sentido primário, apóstolos são os 12 mais Paulo, e no sentido geral são os missionários. E a letra B fala sobre profeta. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava, Atos 15:32, e trazia a revelação do futuro, Atos 11:27 e 29. Contudo, a Escritura distingue o ministério do profeta do dom de profecia. Assim, somente alguns eram chamados para ser profetas, Efésios 4:11, enquanto todos poderiam exercer o dom da profecia. Então, esse profeta estava relacionado à própria palavra, né? A transmitir a palavra de Deus. Era o porta-voz de Deus. E posso também fazer uma associação com hoje. O profeta é um pregador, um proclamador da palavra. Louvado seja o Senhor. Porque, como vemos aqui, a Bíblia distingue essa função de profeta com o dom de profecia. O profeta, é claro, ele pode ser usado em dom de profecia, mas o dom de profecia é quando Deus dá, né? Deus usa ali. O profeta pode usar todo o crente, mesmo aquele que não está enquadrado nessa função de proclamador da palavra ou pregador, como profeta. Então, nenhum desses cargos eram ofícios, ou seja, ou oficializado. O próprio Jesus disse que os profetas foram até João Batista, né? Que era realmente como um ofício, né? Um ofício santo ali, profeta. Mas hoje o profeta do Novo Testamento é aquele que é porta-voz de Deus e podemos associá-lo ao proclamador da palavra, louvado seja o Senhor, e o dom de profecia distingue-se, pois é algo que Deus dá e pode dar a qualquer crente. Usar quem quer, como quer, quando quer. Aqui no canal tem um outro vídeo falando sobre esses dons ministeriais, e foi uma lição da revista do pastor Elinaldo Renovado. Então, sugiro que os irmãos também procurem e assistam, né, para subsidiar essa lição. Letra C, evangelista é alguém cujo ministério é centrado na salvação das almas. Então ele se assemelha muito também ao missionário, né? Então, mas o evangelista ele vai cuidar dessa área, né, de propagar a mensagem do Senhor. Glórias a Deus. E mais uma vez frisando que eram funções, né? Deus dá dons, dá homens dons à igreja. Deus dota homens, né? Cada um Deus usa de um jeito e dá à igreja para a edificação da igreja. A gente percebe que, por exemplo, Filipe ele era diácono, mas também era evangelista. Então, seu ofício era diácono. Glórias a Deus. Mas ele foi um evangelista. Inclusive, mais à frente, né, depois de muitos anos, né, Paulo se hospeda ali na casa dele. Ele já é chamado evangelista Filipe e, graças a Deus, sua família prosperou. Ele, inclusive, tinha 4 filhas que eram profetisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, são dons que Deus dá à igreja, não cargo, né? Claro que hoje a gente tem as funções eclesiásticas, né? Na nossa denominação nós temos as funções eclesiásticas, né, de diácono, presbítero, evangelista e pastor. Mas a gente percebe que aqui a princípio eram dons, eram funções e não ofícios. Por fim, pastores e mestres, né? Mais uma vez friso isso. Quem eram os pastores? Eram os presbíteros. Eles tomaram conta da igreja. Então, Deus dava o dom, né, dava a graça dele ter capacidade para apacentar, para pastorear. E mestre, quem eram os mestres? É quem ensina. Ou doutores, né? É aquele que ensinava. A Bíblia diz que, além do dom, né, o mestre ele tem que ter a dedicação, né? Tem que aprender mais, se qualificar para continuar ensinando, glórias a Deus. E até os presbíteros também tinham essa atribuição. Os pastores, pois a Bíblia diz que eles tinham que ser aptos a ensinar. Então, pastores e mestres. O pastor possui a função de apacentar, João 21:16, enquanto o mestre há de ensinar, Romanos 12:7. Então, Deus nos dota, nos ajuda, nos capacita com esses dons para sermos usados na igreja e muitas das vezes, né, exercendo funções semelhantes a essa sem ter um cargo oficial, né, por exemplo, de evangelista ou até de apóstolo. Quantos irmãos, né, que são às vezes auxiliares, mas são desbravadores e chegam em determinado lugar e abrem ali um trabalho, glórias a Deus, e daqui a pouco ele passa aquele trabalho como evangelista
e o trabalho cresce, aí vai um pastor para ali. Glórias a Deus. Então, a gente vê que são dons que Deus capacita os homens em prol da edificação da igreja. Segundo subtópico, o serviço de diáconos e presbíteros. O Novo Testamento mostra como o diaconato foi instituído, está lá em Atos 6, de 1 a 7. O sentido do verbo grego diaconeu é servir, e ocorre 37 vezes ao longo do Novo Testamento. Esse significado aparece em Atos 6, 2. Da mesma forma, o substantivo grego diaconia ocorre 34 vezes no texto neotestamentário. Ele também aparece com esse sentido de servir. Em Atos 6, 1, à luz do contexto de Atos 6, observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. Então, sempre vai estar associado ao serviço. Hoje, infelizmente, alguns são separados de diáconos e deixam de servir. São diáconos até serem separados, que Deus tenha misericórdia, mas quem tem esse ofício, exerça com excelência. Aleluia. Sirva a igreja de maneira constante e abundante, fazendo a obra do Senhor. Por outro lado, os presbíteros, traduzido como presbíteros, ocorre 66 vezes no texto grego do Novo Testamento. Em Atos 10, 14 e 23, o termo é usado para se referir aos anciãos que presidiam essa igreja. Este mesmo sentido é usado por Lucas em Atos 20, 17, quando Paulo se encontra com os presbíteros de Éfeso. Dessa forma, o presbítero era alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia alguma função pastoral. Vemos que ele tinha esse ofício, tinha essa função pastoral muitas das vezes. Ou ensinar, ou era um mestre. Então, o presbítero era aquela liderança que os apóstolos nomeavam para tomar conta ali das igrejas locais. E o significado é ancião, mas a gente vê que Timóteo também exercia essa função, era um pastor, era um presbítero nesse aspecto, mas ele não era idoso, não era um ancião por idade, mas tinha maturidade para exercer aquela função. Paulo confiava nele. Da mesma forma hoje, muitos presbíteros são consagrados, jovens, então, na realidade, não está só atrelado à sua idade, mas à sua maturidade. Como aconteceu com Timóteo também hoje, muitos jovens, já maduros na fé, já aptos para exercer o ministério, são consagrados. Terceiro tópico, as qualificações para o ministério. Então, a gente viu o ministério de toda a igreja, sacerdócio real, vimos os dons ministeriais que Deus dota aos homens, e agora a gente vai ver quais são as qualificações, ou seja, Paulo ensinou a Tito, a Timóteo, lá em Atos a gente vê também a exigência ali para a nomeação daqueles diáconos, de homens que pudessem exercer a função e serem irrepreensíveis, não terem falhas, o erro que alguém pudesse apontar e dizer, como pode, Esse aí não se diz um líder da igreja, um cristão, como pode ele estar vivendo dessa forma? Então tinha que ter todo esse cuidado que até hoje a gente utiliza desses textos para consagração dos ministros. Primeiro subtópico, qualificações de natureza moral. O apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. 1 Timóteo 3, 1 a 15 e Tito 1, 5 a 9. Aqui listamos apenas algumas delas. Não apegado ao dinheiro, ou seja, não avarento, 1 Timóteo 3, 3. Ser irrepreensível, 1 Timóteo 3, 2 e Tito 1, 6. Ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação válida. As pessoas podem até acusar, mas pode ser injustamente. Mas tem que ser alguém que não tenha nada que seja realmente motivo para ser repreendido. Está lá em 1 Timóteo 3,10. O que não significa ausência de pecado, mas uma vida pessoal ilibada, acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. E também não significa isento de falsas acusações. Tudo isso tem que ser pesado e avaliado e julgado. Segundo subtópico, qualificações de natureza social. Ao longo das cartas pastorais, verificamos também a necessidade de qualificações de natureza social, tais como o aspirante ao ministério não pode ser soberbo, isso é, arrogante, orgulhoso, Tito 1:7. Uma pessoa de difícil convívio social, alguém que, devido à sua soberba, mantém-se obstinado em sua própria opinião, age com teimosia e arrogância, com humildade, não sabe aprender, acho que sempre está certo, e
às vezes até por ter agora o cargo, né, o ofício, aí fica mais ainda soberbo. Que Deus tenha misericórdia. Já era antes, aí se colocou naquela função, já sabe o que esperar. O aspirante também não pode ser irracível, Tito 1,7. Truculento, né, violento, aquele que possui um temperamento mais colérico, uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada contra o outro, desqualificando para ser ministro do Senhor. Então, uma pessoa destemperada, né, uma pessoa brava, que qualquer coisinha já ir a vias de fato. Então, tem que todas essas condições, né, todas essas qualificações, tanto moral como social, têm que ser observadas. Além disso, temos o terceiro subtópico que fala qualificados para o ministério. De acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. Nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais e sociais conforme estudados aqui. E esses textos são base para a consagração de diáconos, presbíteros, como vemos também nas cartas pastorais, faz falar sobre as qualificações dos diáconos, que não se diferem muito, né, porque eram representantes, né, então, pessoas que iam, aleluia, liderar a igreja, tinha que ter a mesma qualificação moral e social. Louvado seja o Senhor. Familiar também, aqui a gente resumiu, né, porque não é o tema da lição, aleluia, essa questão, né? Mas como já falamos, existe outras lições, inclusive no canal, falando sobre essas qualificações, tem estudo sobre as cartas pastorais e também sobre os dons ministeriais e espirituais. Concluindo, nessa lição vimos o ministério sob diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas. Esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus na igreja. Amém? Graças a Deus. Então, a próxima lição eu vou falar sobre a disciplina na igreja. Vamos orar. Santo e eterno Deus, obrigado, Jesus, por essa lição, Pai. Aleluia, pelo cuidado que o Senhor tem, Pai, para a tua igreja. Que ela seja edificada, Pai, para que ela possa crescer bem ajustada. Aleluia, Senhor Jesus, e cumprir, aleluia, a nossa função nessa terra. Ser teu povo, ser a nação sacerdotal, Pai, ser a nação santa. Nos ajuda, Pai, a estar, Senhor, imbuído em toda a responsabilidade que o Senhor requer da tua igreja, Pai, servindo ao Senhor, Pai, de forma maravilhosa, de forma santa, aleluia, e apresentando, aleluia, a Jesus ao mundo. Deus poderoso e santo, continua nos abençoando todos aqueles que acompanham a escola dominical, pastores, professores, alunos, Pai. Fica conosco, Pai, nos dê um domingo abençoado na tua santa e preciosa presença, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.